Beleza? Vamos falar aqui. É porque eu não tinha iniciado a gravação. Mas aqui nós temos dois circuitos e aqui nós temos um que foi resolvido pela lei dos nós e outro aqui pela lei das malhas, certo? O que que diz a lei dos nós? A lei dos nós, você é que adota o sentido da corrente. Por exemplo, eu tenho uma corrente aqui, eu vou chamar de I1, certo? E quando chega nesse nó, ela se divide. Aqui eu tenho 1 e 2, e aqui eu tenho uma corrente I3, correto? Eu posso dizer aqui, então, que, neste caso, I1 é igual a I2 mais I3, correto? Todos pegaram a ideia? Se não, eu repito de novo. Todos pegaram a ideia? Pessoal, pode me dar um retorno aí, o feedback. Todos pegaram a ideia da lei dos nós? Ou querem que eu repita? Aqui sim. Então, beleza. Sabemos que tensão é igual a R vezes I, correto? Então, se eu isolar a corrente, neste caso, vai ficar tensão dividido pela resistência, correto? É nisso aqui que nós vamos trabalhar hoje. Neste segundo caso, eu vou até mudar a cor aqui, eu tenho duas malhas a duas correntes em ação, que eu vou chamar de I1 e I2, que vão percorrer este circuito, correto? Qual que é a diferença? A lei das malhas, ela não exige tanta matemática assim, mas tem um porém. Às vezes, ela é mais fácil de errar, porque ela é um pouco mais simples. A lei das malhas, entretanto, a lei dos nós, ela exige uma matemática um pouco mais simples, mas ela é mais fácil de errar. Nessa aqui, a lei das malhas, ela já exige que você tenha mais equações, porque quanto maior o número de malhas, mais equações, e, consequentemente, você pode adotar qualquer critério matemático que você puder achar. Eu, pelo menos, no meu caso, mesmo que dê mais trabalho, eu adoto a regra de Cramer, né, que ela é mais segura, ela é mais eficaz nesse caso. Então, eu vou pegar esse circuito e vou fazer aqui primeiramente pela lei dos nós, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Depois a gente vê o método de Maxwell. Eu vou fazer primeiro o método da lei dos nós. Eu tenho aqui uma corrente I1, chegando nesse nó. Essa corrente vai se dividir em I2 e outra vai percorrer aqui I3, correto? Beleza. Então eu sei que I1 vai ser, deixa eu apagar e fazer um negócio melhor. Eu sei que I1 vai ser igual a I2 mais I3, correto? Muito bem. Eu sei que corrente na lei de Ohm é tensão sobre resistência. Então, como que eu faço? Você adota o sentido dela. Eu vou adotar o sentido positivo na ponta e negativo embaixo. E sei que essa fonte aqui ela é mais e aqui ela é menos. Se tivesse invertido, seria invertido. Então, como que nós fazemos aqui neste caso?
Eu vou chamar aqui de VA, por exemplo. Correto? Eu tenho um nó aqui, A, e eu quero achar essa tensão neste caso. Como que a gente faz? I1. Eu vou pegar a ponta primeiro. VA menos 5 volts, porque é a variação de tensão, dividido pelo valor da resistência que essa corrente está circulando, está percorrendo, que nesse caso é 3, correto? Muito bem. E 2. Aqui embaixo, como está aterrado, o valor da tensão aqui vai ser 0. Então é 0 menos VA, correto? Dividido pela resistência aqui, que é de 1 ohm. Mais. Deixa eu apagar aqui e fazer direito. Nesse caso aqui, eu sei que aqui a ponta vai chegar em 2 primeiro, mais 2 menos VA dividido pela resistência aqui, que nesse caso vai ser 4 mais 2, que é igual a 6, beleza? Muito bem. Eu sei que 6 e 3 são divisíveis por 6. E essa equação eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu vou multiplicar tudo aqui por 6. Denominador nessas equações. Então, eu multiplico 6 vezes VA menos 5 dividido por 3. Como aqui é 0, fica menos 6 VA mais... Deixa eu apagar aqui novamente, perdão. 6 que multiplica 2 menos VA dividido por 6, correto? Se eu dividir aqui, vai dar 2 e aqui vai dar 1, correto? Então, 2 vezes VA, 2 VA. 2 vezes menos 5, menos 10. Igual menos 6 VA. Aqui, como foi por 1, fica mais 2 menos VA, correto? Beleza. Eu quero deixar tudo preparado de antemão. Então, como que eu faço? Aqui eu tenho 6, menos 6 com menos 1, menos 7. Passa para o outro lado, mais 7 VA, certo? Igual. O 10 aqui está negativo, ele passa para o outro lado, positivo. 10 mais 2, 12. Aqui eu tenho 9 VA igual a 12. Se eu fizer essa conta, vai ser 12 dividido por 9. Certo? Isso implica que VA vai ser aproximadamente 1,33 volts, que nem bateu aqui o resultado, correto? Nós temos alguma dúvida ou vocês querem que a gente prossiga? Nós temos alguma dúvida na turma? Pode prosseguir, professor. Então vocês entenderam tudo aí?
Tá dando para entender aqui. Pois é, entendeu tudo Professor, que eu fiz aqui? Pois Professor, não. sim, entendi. Entendi, É, sim. quem não entendeu, eu volto e explico tudo de novo. Mas vocês perceberam que isso aqui é bem intuitivo, né? Agora eu quero ver se eu faço a lei dos nós. A lei das malhas, perdão. Pode fazer nesse mesmo exemplo? Pode sim. Então, beleza. Eu vou apagar aqui. E vou agora fazer pela lei das malhas. A aula está gravada. Depois, quem quiser pode, ou não veio hoje, vai ter acesso a ela, tá bom? Só peço desculpas mesmo pela minha garganta. Minha voz não está muito boa. Muito bem. Aqui, vou pegar de outra cor, vou pegar vermelho. Muito bem. Eu tenho aqui um circuito, aquele mesmo circuito, e agora eu vou fazer pela lei das malhas, ok? Eu coloco aqui para circular nessa malha uma corrente I1, e aqui eu vou fazer uma corrente I2. Tem gente que fala assim, mas professor, eu vi no livro que a gente tem que colocar a corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário. Não importa. O interessante é o seguinte, que se a corrente der negativa, é só o sentido dela que está ao contrário, porque essa lei ela funciona perfeitamente para isso, certo? Então, como que eu faço? Para não errar, eu já marco positivo, negativo e negativo, correto? Como que eu faço? Eu pego a partir de um resistor. Então, eu sei que a lei das malhas nos diz que a tensão tem que ser igual a resistência vezes a corrente. E que o somatório de todas essas tensões aqui, onde N varia de 0 até infinito, vai ter que ser igual a zero, ou seja, a tensão que entra é igual à tensão que sai. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa primeira malha, analisando essa malha aqui. Eu tenho 3 e 1. Desço aqui. Tem uma vez. Agora eu estou analisando essa malha. É I1 menos I2, porque está compartilhando o mesmo resistor. I1 menos I2. Certo? E a corrente circula até chegar aqui em menos 5 volts. E tudo isso igual a zero. Eu tenho aqui a minha primeira equação. Muito bem. Vou para a segunda agora. Eu tenho aqui 4 e 2, que eu já estou pegando nessa segunda malha, mais 2 e 2. Aqui vai tocar em mais 5, que é a tensão. E ela vai circular e voltar aqui para I1, certo? Mais 1, como estou analisando essa segunda malha, e 2 menos I1. Voltando ao ponto onde que eu comecei, igual a zero. Isso aqui é a minha segunda equação, beleza? Agora é resolver algebricamente. Eu tenho aqui 3 e 1 menos e 1 vai dar 2 e 1. Menos com menos, mais e 2, correto? Como o menos 5 está aqui negativo, eu vou passar para ele do outro lado igual a 5 positivo.
Muito bem. De baixo, 4 e 2 mais 2 e 2, 6 e 2. Vou fazer só as correntes primeiro. Aqui está positivo, mais e 2. Vou fazendo bem devagar para que vocês peguem a manha. Menos e 1. O 5 está aqui positivo, ele passa para o outro lado negativo, correto? Espera aí, 5 não, aqui é 2. Eu que errei, desculpe. Mais uma vez. Aqui vai ser 2. 4, que eu confundi com esse 5 aqui, é 4 mais 2 volts, beleza? Mais 2, ele fica para o outro lado, menos 2, beleza? Então nós temos aqui 6 mais 1, 7 e 2. Menos e 1, que é igual a menos 2. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho duas equações com igualdades, eu vou utilizar a regra de Cramer, tá bom? Então, como que fica? Eu vou montar um sistema com as equações que eu achei. 2 e 1, mais e 2, é igual a 5, beleza? Pego essa de baixo, só que aqui eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Eu posso fazer e pode, porque eu quero que aqui seja positivo, que nem essa equação aqui de cima. Então fica I1. Aqui está positivo, fica negativo, menos 7 e 2, igual a 2, beleza? Então, como que a gente faz isso? Regra de Cramer. Regra de Cramer. É você substituir o valor de uma determinada variável pela igualdade e calcular o determinante dela. Nesse caso aqui, eu vou calcular o determinante de I primeiro. Como que a gente faz? Você vem e faz assim. Abre o colchetes e repete o valor das correntes aqui. Nesse caso seria 2, aqui 1, certo? E aqui 1 e menos 7. Beleza. Agora, como que a gente calcula o determinante? Multiplica a diagonal principal e subtrai da diagonal secundária. Então, determinante de I é igual a 2 vezes menos 7, menos 14. 1 vezes 1, 1. Só que aí vem negativo. É sempre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então aqui dá menos 15. Muito bem. Agora eu quero achar I1. Como que eu faço? I1. Eu pego essa igualdade e substituo nos valores de I1. Então temos, nessa primeira equação, qual que é o valor da igualdade? 5. Então no lugar de 2 e 1 eu coloco 5. Mais I2, que é igual a 1, certo? Aqui 2, eu quero achar I1, substituir 2. E aqui menos 7. Tranquilo? E aqui eu tenho um determinante. Agora calcule o determinante de I1, que vai ser igual a 5 menos 7, menos 35. Menos a diagonal secundária. 2 vezes 1, 2. Então aqui o determinante de I1 vai ser igual a
menos 37. Beleza. Como que eu calculo I1, então? I1 vai ser igual ao determinante de I1 que você achou, dividido pelo determinante de I. I1, quanto que vai ser? Qual que é o determinante de I1? Menos 15. Não, menos 37. Dividido por o determinante de I, que é o determinante total, que é menos 15. Isso aqui vai dar igual, deixa eu fazer aqui rapidamente. 37 dividido por 15 vai dar 2,46 aproximadamente amperes, certo? Aí você pergunta, Paulo, eu posso fazer isso aqui para I2? Pode. Mas só que tem o pulo do gato, você pode pegar qualquer uma dessas equações e substituir. Então, eu vou pegar essa primeira aqui. 2 vezes 2,46 mais I2 igual a 5. Beleza? Isso aqui vai dar igual a 4,93 mais I2 igual a 5. Então, eu vou vir para cá. I2 vai ser igual a 5 menos 4,93, certo? Então, isso aqui vai dar igual a 0,0666 e assim vai. Amperes, certo? Aproximadamente. Essa aqui. E se você fazer o determinante, você vai achar a mesma coisa. Tá ok? Beleza? Podemos ir adiante? Podemos ir adiante, pessoal? Pode prosseguir. Vocês estão entendendo certinho, né? Vocês entenderam? Não. O que você não entendeu? Pode falar que eu repito. Eu faço até o exercício de novo. Se puder repetir, eu agradeço. Como? Não entendi. Se puder repetir, eu agradeço. Você quer saber a regra de Kramer? Isso. Como? Não? Repete aí. Como? Como? Qual parte que você não entendeu? A regra desde o início, que eu não entendi direito. Essa aqui é a regra de Kramer, né? Isso. Mas essa parte aqui das equações você entendeu? As equações? Que essas equações aqui que eu obtive você entendeu. Mais ou menos. Então eu vou fazer de novo. Porque pode perguntar, gente. Às vezes a dúvida é só de uma pessoa, não, viu? Às vezes a pessoa fica com timidez, vergonha. Mas é bom perguntar, viu? Para não ficar nenhum tipo de embaraço nem dúvida. A gente tá aqui para ajudar, ok? Eu só peço um pouquinho de paciência por causa da minha voz mesmo, que tá muito ruim. Mas eu vou fazer tudo de novo, para que vocês entendam. Tá bom? O negócio é porque aqui eu tô com o mouse, ele é muito ruim para escrever. Se eu tivesse a mesa digitalizadora, era melhor. Então vamos começar de novo.
eu vou estipular duas correntes aqui. Uma I1 e uma I2, circulando nessas duas malhas. Eu tenho a malha 1 e eu tenho a malha 2. Mais e menos 5 volts, mais e menos 2 volts. Quando eu faço isso, eu pego aqui a partir da resistência, certo? O caminho da corrente, que diz que a tensão é igual a R vezes I. Essa é a lei das malhas ou lei das tensões de Kirchhoff. Eu vou pegar a partir da equação da malha 1, a partir da resistência R1. Qual que é a resistência? 3 e 1. Porque toda tensão que entra, ela tem que sair, tem que ser igual a zero. Então vamos aqui, malha. Oh, gente, esse tá muito ruim. Malha 1. Essa aqui é a malha 1. Beleza. Malha 1. Então vou pegar 3 e 1, que é 3 vezes o valor dessa corrente, e vou descer mais uma vez e 1 menos I2. Por que I1 menos I2? Porque aqui esse mesmo resistor ele está compartilhando I1 menos I2. E você tem que pegar aonde você está analisando, a primeira malha. A corrente circula e chega a menos 5. E isso igual a zero. Beleza? Nós temos essa equação. Malha 2. Essa malha aqui agora. Eu vou pegar a partir da resistência. 4 e 2. Desço aqui para 2, mais 2 e 2. Vai tocar em mais 2 volts a corrente, mais 2. E ela vai subir e eu vou pegar a diferença de 2 menos em 1, porque eu estou analisando essa segunda malha. Mais uma vez e 2 menos e 1, certo? E vai chegar no mesmo ponto onde eu parti e vai dar igual a 0. Agora eu vou obter as equações que eu almejo. Aqui vai dar uma vez I1 dá I1, certo? Mais 3 e 1. E aqui dá menos e 2. Menos e 2. O 5 está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo. Eu tenho essa equação. 1 mais 3, 4 e 1 menos e 2, que é igual a 5. Eu tenho a minha primeira equação. Agora, nessa daqui, 4 e 2 mais 2 e 2, tenho 6 e 2. Mais 2 e 1 mais 1 e 1 vezes e 2 e 2. Menos e 1 igual a 0, certo? Então, 6 e 2 mais e 2, 7 e 2. Menos e 1. O 2 está aqui positivo, eu vou passar ele para o outro lado, fica negativo, certo? Aqui, vocês podem observar que essa primeira equação tem o I1 primeiro menos o I2, certo? Eu quero fazer a mesma coisa, só que o I1 tem que estar positivo. Como eu faço? Eu multiplico tudo isso aqui por menos 1. Então fica menos com menos, mais. Então,
fica I1 positivo. O 7 estava positivo, fica negativo. E o 2 estava negativo, fica positivo, certo? Então, eu tenho aqui 4 e 1 menos I2 é igual a 5, certo? A minha primeira equação. Aqui eu tenho I1 menos 7 e 2 é igual a 2. Duas equações. Muito bem. Agora eu vou utilizar a regra de Cramer. Regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? É você pegar a variável e substituir pelo valor da igualdade. Eu quero achar a corrente total desse sistema. Como que eu faço? Eu vou achar através do determinante. Então, o determinante da corrente total vai ser igual ao valor somente dessa equação aqui. 4, primeiro termo, menos 1, segundo termo. 1 repete aqui embaixo e o menos 7 aqui. Certo? Então fica, multiplica diagonal principal menos a diagonal secundária. Nossa, minha voz está horrível. Então vamos lá. 4 vezes menos 7, menos 28. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Então aqui nesse caso, menos 28 mais 1. Isso dá igual a menos 27. Muito bem. Agora eu quero achar I1. Eu vou calcular o determinante dessa primeira corrente. Como que eu faço? Ao invés de manter os valores que estão acompanhando I1, eu vou substituir pelos valores da igualdade. Aqui é 4 em 1, eu vou substituir por 5. 5. Aqui eu repito que eu quero achar I1, menos 1. Quero achar I1. O valor da igualdade de baixo é 2, eu tiro. 1, coloco 2. Menos 7. Certo? Vamos fazer o determinante. Diagonal principal menos a diagonal secundária. 5 menos 7, menos 35. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui é menos 35. Menos com menos, mais. Então, aqui é igual a menos 33. Muito bem. Como que eu calculo I1? I1 vai ser igual ao determinante de 1 dividido pelo determinante de I. Qual que é o determinante de I1? Menos 33 dividido por menos 27. Isso assim vai ser aproximadamente o valor de 1. Deixa eu fazer a conta aqui. Vai ser 33 dividido por 27. Dá 1,22 amperes. Muito bem. E se eu quiser achar determinante de 2? Det de 2 vai ser igual
Eu vou substituir aqui I2 por o valor da igualdade. Aqui é I1, fica 4. Aqui o I2 é menos 1, vai ficar 5. Aqui eu tenho um normal. E aqui o menos 7 eu vou substituir por 2. Oito. Menos 5 vezes 1, 5. Então, isso aqui é igual a 3. Qual que é o valor de I2? Valor de I2, determinante I2, 3, dividido pelo valor da corrente total que você achou que é menos 27. Então, isso aqui vai ser igual a 3 dividido por 27. Menos 27, tá? Menos 0,11 amperes. Se eu voltar aqui em cima, aqui ó, o valor. Só que aqui tem miliamperes, ou seja, aqui ele multiplicou por 1000. E ó, o valor da corrente, menos 1,22. O que significa? Que o valor da corrente está correto. Só que a corrente ela vai estar atuando aqui no sentido contrário, ela vai estar assim. Aqui. E aqui ela vai estar no sentido correto. Ela vai estar no sentido anti-horário, certo? E aqui ela vai estar no sentido horário. Todos entenderam? Bem simples, né? Todos entenderam? Posso ir para frente? Depois vocês parem o vídeo e façam essa regra. É muito importante, viu? Ajuda bastante. Eu posso prosseguir, pessoal? Posso prosseguir? Pessoal? Posso prosseguir? Pessoal? Eu posso prosseguir? Alô, alguém? Oi. Oi, pode prosseguir? Sim, sim. Então, beleza. Entenderam, né? Conseguiram entender? Então, vou em frente. Sim. Aqui eu peguei uma questão do ITA 2008. Diz o seguinte. No circuito apresentado na figura, tem-se duas lâmpadas, aqui e aqui, incandescentes, idênticas, L1 e L2. E três fontes idênticas de mesma tensão, certo? Então, quando a chave é fechada, o que acontece? Se eu supor aqui que a chave foi fechada, vamos supor que a chave aqui está fechada. Eu posso utilizar a lei dos nós. Aqui. Eu tenho uma corrente e quando chegar nesse nó, vai vir uma corrente para cá, I2, e uma corrente que vai descer, I3, certo? E eu sei que I1 é igual a I2 mais I3, certo? Muito bem. I2 ela vai circular por esse ponto aqui. Ela vai chegar em mais e vai sair por menos. E I3 vai chegar em zero, menos e chegar em mais. Ou seja, se aqui vai dar mais e aqui vai dar menos, o valor aqui de mais com menos vai ser igual a zero. Então eu sei que a corrente que vai sair daqui da tensão, ela vai iluminar as lâmpadas da mesma forma. Ou seja, o mesmo valor que temos aqui em 2 vai ser o mesmo valor que vai ser em 3. Ou seja, em 2 vai ser o mesmo valor aqui em 3.
O que isso me permite dizer? Que as lâmpadas se apagam mutuamente? Não. O brilho da 1 vai ser maior que da segunda? Não. O brilho da 2 vai aumentar e o da segunda vai permanecer o mesmo? Não. O brilho das duas aumenta? Não. O brilho das duas lâmpadas permanece o mesmo? Verdadeiro. Então, o gabarito correto é a letra E. O valor das duas permanece o mesmo. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Temos alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Pode prosseguir? Ou temos alguma dúvida? Beleza. Esse aqui é um exercício que eu peguei lá da AFA, Academia da Força Aérea, que diz o seguinte: no circuito abaixo, o resistor R1 de 3 ohms, existe um sensor de vazão de uma determinada empresa de tratamento de água. A função que abre o sensor e que determina a velocidade da água é igual a essa função aqui embaixo. Determine qual a área desse encanamento e considere que o tempo necessário seja de 35 segundos. Duas vezes o volume encontrado. Então, o importante aqui é calcular o circuito. Beleza? Então, eu vou utilizar aqui, ó. Eu tenho aqui duas resistências, correto? Então, eu tenho aqui uma resistência de 1 e uma resistência de 2. Qual que é a resistência equivalente aqui nesse caso? REC 1. Deixa eu ver aqui. REC 1 vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. 3 ohm. Beleza? Então, como que o circuito vai ficar? O circuito vai ficar assim. E agora aqui a resistência, isso agora ficou melhor. Eu tenho aqui a resistência de 3. E aqui a resistência de 4. 4 ohms. E aqui 3. E aqui eu tenho 3 ohms. E aqui eu tenho 5 volts. Mais e menos. Muito bem. Qual que é o método de Maxwell? É você fazer o método das malhas de maneira simplificada. É você dizer que aqui nós temos uma corrente, certo? E que nós podemos fazer essa associação aqui de resistores, no caso. Tranquilo? Então vamos fazer. Aqui a resistência equivalente, eu chamo de 2, que é a segunda, vai ser o paralelo entre 3 e 4. Ou você pode fazer o paralelo aqui, mas eu quero que vocês utilizem o método de Maxwell, que vai ser assim. Aqui vai ser uma corrente, essa aqui, aqui, vou falar que tem uma corrente e 2 atravessando, beleza? Saindo desse nó e chegando nesse nó. Aqui eu tenho I1. Então vamos começar. Malha 1. Essa malha. 3 e 1. Desce, mais 3. Eu estou analisando essa malha, vai ser I1 menos I2. Menos I2. E está voltando e toca em menos 5 volts.
igual a 0. Muito bem. Agora eu vou pegar a malha 2. Ok? Malha 2. Eu vou começar aqui. 4 e 2. Por que não I2 menos I1? Porque ele não está fazendo nenhuma divisão com outra malha. Ele é o final, o resistor final aqui dessa malha. E aí eu venho para mais 3 e 2 menos I1. E vai chegar ao mesmo ponto que eu saí, que vai ser igual a 0. Muito bem. Agora eu vou reorganizar essas equações. Eu tenho aqui 3 e 1, mais 3 e 1 fica 6 e 1. Menos 3 e 2. Álgebra básica. 3 e 2. O 5 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. E assim fica essa equação. Aqui, 4 e 2 mais 3 e 2, 7 e 2. 3 menos e 1, multiplicação, menos 3 e 1 igual a 0. Muito bem. As duas equações já estão aqui formadas. Mas como aqui eu sei que é igual a 0, eu posso fazer assim, ó, 7 e 2 é igual a 3 e 1. Aqui está negativo, passa positivo. Eu quero achar primeiro a equação, eu vou achar I1 primeiro. Então, I1 é igual a 7 e 2 dividido por 3. Muito bem. Achei esse valor, vou substituir nessa equação aqui de cima. Então, fica 6 que multiplica 7 e 2 dividido por 5, menos 3 e 2 igual a 5. Muito bem. Aqui vai dar 42, certo, pessoal? 6 e 7 dá 42. Eu vou fazer direto, dividido por 5. Vai dar 8,4 e 2. Menos 3 e 2, que é igual a 5. Aqui vai dar 5,4 e 2, que é igual a 5. Então, e 2 é igual a 5 dividido por 5,4. Então, I2 vai ser igual a 5 dividido por 5,4, que dá 0, aproximadamente 0,92 amperes. Eu quero achar agora a corrente I1. Como que eu faço? É só você substituir nessa expressão que você achou. Então, I1 vai ser igual a 7 vezes 0,92 dividido por 3, certo? Então, isso aqui vai dar 2,16 aproximadamente. Então, I1 vai ser aproximadamente 2,16 amperes. Beleza? Muito bem. Ele diz que nós temos que substituir o valor dessa tensão aqui no resistor de R igual a 1. Qual o valor da corrente que eu achei aqui?
que é igual a I1. 2,16, certo, pessoal? Então, eu vou substituir o valor aqui de I1. Então, fica que V de 2,16, né, no caso da corrente, vai ser 2 vezes 2,16 mais 14, raiz quadrada de 2, vezes 2,16, que eu já vou colocar direto. Vezes 2,16. Muito bem. Aqui vai dar 4,32. Aqui vai dar 4,32. Mais, agora 14 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2,16 vai dar aproximadamente 42,7. Isso em tudo, então, somando as duas expressões, duas parcelas, eu sei que a tensão aqui, o valor da velocidade, perdão, vai ser aproximadamente de 47 metros por segundo de água. Ele pede qual que é a área do encanamento e considere que o tempo necessário seja de 35 segundos. Calcule a vazão se é o dobro da velocidade. Então ele diz que vazão, vou chamar de Q, é 2 vezes a velocidade, certo? Certo. Vezes 2, isso aqui vai dar 94. Então, a vazão, nesse caso que eu vou chamar aqui de sim, vazão de φ, vai ser igual a 94 dividido por o tempo de 35, correto? Se eu fizer isso, eu sei que a vazão vai ser de 2,70 aproximadamente metros cúbicos por segundo. Ok? É isso que o exercício pede, mas aqui o que eu quis trabalhar com vocês era a respeito da análise do circuito. Beleza? Podemos ir adiante? Vocês entenderam? Podemos ir adiante? Talvez seja uma questão muito pesada, mas é uma questão muito boa, viu? Que eu quis pegar. Podemos ir adiante ou podemos voltar em alguma coisa? A gente pode ir adiante, professor. Pode ir adiante? Então, beleza. Mas vocês entenderam? Vocês Bom, entenderam? eu entendi. Então, beleza. Todos entenderam? Se não entenderam, eu volto, viu? Todos entenderam? Então, vou adiante. Mais um exercício. O FOP, Paraná. O circuito abaixo aciona um bloco que está a uma altura de 2,5 metros, num plano inclinado. Sabendo que a corrente influencia diretamente na velocidade do bloco, a partir da seguinte função: a corrente, a tensão, e aqui o valor da 18 vezes a corrente, beleza? Determine a velocidade do final do bloco, considerando que não tenha força de atrito, que o bloco e o plano inclinado, entre o bloco e o plano inclinado. Ele considera que G igual a 10 metros por segundo. A finalidade aqui é o circuito. Então vamos lá. Eu vou mudar de cor. Vou fazer aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui a lei.
eu vou fazer aqui uma resistência equivalente. Certo? Quanto que eu tenho aqui? 4 e aqui 4. 4 mais 4, como está em série, 8. Beleza? 8 ohms. Então, o circuito ele vai ficar dessa forma. Aqui eu tenho 4 volts. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 8. E aqui 3. Eu posso fazer isso aqui, diferentemente do outro que eu quis ensinar para vocês como fazer, aqui eu posso fazer uma resistência equivalente, beleza? Aqui está em série ou está em paralelo? Está em paralelo. Como que funciona? Resistência equivalente é o produto pela soma. 2 vezes 8 dividido por 2 mais 8. Aqui vai dar 16 dividido por 10. Isso é igual a 1,6 ohm. Beleza. Então aqui para muita resistência. E aqui eu tenho 1,6. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 4. Aplicando a lei de Ohm, eu tenho V, que é igual a 4. Aqui está em série, é só somar 3 mais 1,6 dá 4,6. E vou achar a corrente, beleza? Então, corrente nesse caso vai ser igual a 4 dividido por 4,6. Beleza, pessoal? Tá todo mundo entendendo aí o que eu estou fazendo? Tá todo mundo entendendo? Então, eu sei que isso aqui vai dar igual, aproximadamente, né, no caso, 0,86 amperes. Muito bem. Como eu achei esse valor, eu vou fazer a substituição aqui, correto? Para mim achar o valor da tensão. Então, neste caso, como que a gente faz? Eu quero que aqui seja, como aqui o bloco vai chegar nesse ponto, o I de T vai tender a 0. Não. Então, vai ficar 2 volts menos 18 vezes o valor da corrente que eu achei, igual a 0. Esse valor vai dar aqui 15, 2, menos 15 é igual a 0. Então, a tensão, neste caso, vai ser 15 dividido por 2, correto? Então, aqui vai dar aproximadamente 7,82 volts. Beleza. Diz que aqui vai influenciar diretamente na velocidade. Então, a velocidade vai ser o mesmo valor da tensão. Como que a gente calcula até o valor aqui? É só lembrar do princípio físico. Eu não tenho o tempo, eu tenho a aceleração da gravidade. Então, qual que é a velocidade do bloquinho no final? Só você utilizar a equação de Torricelli, que a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o valor da altura nesse caso. Então, qual que é a velocidade final que eu quero achar? A velocidade final
A velocidade inicial aqui, que ele acionou o bloquinho, é 7,82 ao quadrado, mais 2 vezes a velocidade da gravidade, 10 vezes 2,5, certo? Então, V ao quadrado vai ser igual a 7,82 ao quadrado, elevado ao quadrado. Aqui vai dar 61,1 aproximadamente. Vou deixar somente uma casa após a vírgula. 20 vezes 2,5, que aqui dá igual a 50. Isso aqui tudo vai ser 111,1. Se eu tirar a raiz quadrada, eu sei que a velocidade vai ser aproximadamente 10,54 metros por segundo. Vocês entenderam, pessoal? O exercício a partir desse circuito? Vocês entenderam? Pessoal, vocês entenderam? Todos entenderam? O exercício? Eu entendi. Entendeu? Todos entenderam? Oi, pessoal, todos entenderam? Foi um exercício difícil ou mediano? E aí, pessoal, na concepção de vocês, foi um exercício difícil ou mediano? Um pouco complicado, mas dá para entender. Mas vocês viram que caiu muita coisa, né? Desde mecânica até circuitos, né? Sim, sim. Aí tem uma coisa, eu queria ver a respeito aqui de vocês. Vocês querem que eu pegue esse tipo de exercício que abrange muita coisa ou vocês só querem ver a parte só de circuitos mesmo? Eu acho bom que pega tudo mesmo, que dá para entender bastante. Se vocês quiserem, eu posso pegar mais exercícios assim que abrange mais coisa, viu? Tipo, pegar esse aqui de circuitos com mecânica, entendeu? Elétrica com mecânica. Acho melhor. Se vocês quiserem, pessoal, aí a gente faz, beleza? Sem problema para mim. Se vocês me derem esse aval, eu vou fazer isso aqui e vou pegar esses exercícios aqui, esse tipo de exercício, que se vocês dão conta de fazer esse, os do livro vai ser mole, ou qualquer outra coisa que aparecer também vai ser bom para vocês, viu? É o que geralmente cai nas provas de concurso, geralmente é interdisciplinaridade. Tá bom? Pode continuar? Pode continuar. O último exercício da noite, para finalizar. O desenho ao lado mostra uma comporta que despeja água a fim de atingir uma bomba, que irá levar energia para uma determinada cidade. O circuito que abre a comporta é dado na figura 2, ou seja, aqui ó, circuito, e aqui a comporta e aqui a bomba. Tá bom? Sabendo que o sensor de abertura está determinado em R igual a 4, igual a 1, ohm, determine que se a velocidade da água mediante a tensão for obtida nesse resistor, mostre igual a função abaixo. Ele quer que determine a velocidade da água, beleza? Então, nós temos aqui a função e ele quer saber a velocidade da água a partir daquilo que nós elaboramos aqui nesse circuito. Então, eu vou pegar uma outra cor e vamos fazer aqui pelo método das correntes fictícias de Maxwell. Eu tenho aqui uma corrente I1 e aqui eu tenho uma corrente I2, certo? Aqui mais, aqui menos.
Aqui mais. E aqui menos. Certo, pessoal? Eu vou pegar aqui a malha 1. Malha 1. Então temos, eu vou pegar a partir da resistência. 4 e 1. Descendo. E 1. 1 vezes. E 1 menos e 2. Certo? E aqui vai para menos 4 volts. Igual a 0. Muito bem. Malha 2. Pego através da resistência, né, para não errar. Aqui é 4, né? 4 e 2. Aqui, e eu tenho 1. Eu estou analisando a malha 2, então vai ser I2 menos I1. E chego até o valor aqui de 5. E fecho o circuito igual a 0. Pois muito bem. Agora eu vou mexer nessas malhas aqui, nessas equações. Eu tenho aqui 4 e 1 mais 7 e 1. Fica 11 e 1. Mais... Não, peraí, tá errado. Aqui, tô pensando que é 7. Não, aqui é mais. Não é 7, não. Mais. 4 e 1 mais e 1, 5 e 1. Menos e 2. O 4 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Beleza. Agora, 4 e 2 mais e 2, 5 e 2. Menos e 1. Igual. O 5 está aqui positivo, ele passa para o outro lado negativo. Pois muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho essas duas equações e aqui eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque aqui eu tenho aqui I1 aqui embaixo, eu quero deixar I1 positivo aqui embaixo. Então vai ficar dessa forma assim. 5 e 1 menos e 2 igual a 4. Multiplicando por menos 1, aqui fica I1 menos 5 e 2 igual a 5. Muito bem. Agora eu vou usar a regra de Cramer para achar a corrente total desse circuito, det de I, que é o determinante. Eu vou pegar somente os números antes da igualdade. 5 menos 1. Só mexer aqui, que esse menos 5 aqui está parecendo 6. 5 menos 1, 1 e menos 5. Vamos fazer aqui. 5 vezes menos 5, menos 25. Menos a diagonal secundária. Menos 1 com 1 dá menos 1. Então fica menos 25 mais 1, certo? Isso aqui é igual a menos 24. Muito bem. Agora eu quero achar I1. Det I1. Então, eu vou jogar o valor das igualdades no valor onde que tiver I1. Aqui fica 4 menos 1, 5 e aqui menos 5. E eu vou aqui, deixa aqui de novo que esse 5 aqui ficou muito feio.
Diagonal principal, 4 vezes menos 5, menos 20. Menos diagonal secundária. Menos 1 com 5 dá menos 5. Isso vai dar igual a menos 20 mais 5. Isso vai dar igual a menos 15. Muito bem. E 1 vai ser igual ao valor desse valor do DEC de 1, menos 1, que é menos 15, dividido pelo determinante total que você achou que deu menos 24. Esse valor vai ser igual a 15 dividido por 24, que vai dar positivo, que dá 0,625 amperes. Beleza? Então, eu achei esse valor, menos 0,25 amperes. Como que a gente faz para achar o I2? Pode jogar em qualquer uma dessas equações aqui, ou pela regra de Cramer. Eu vou fazer por substituição. Vou pegar essa primeira equação aqui. Então fica 5. O I1 é 0,625. 625 menos I2 é igual a 4. Isso aqui vai dar igual a 3. Isso aqui vai dar igual, isso implica que vai ser igual a 3,125 menos I2 é igual a 4. Então, menos I2 é igual a 4, dá menos, daqui dá 0,875. Multiplicando, I2 dá igual a menos 0,875. Muito bem. Ele quer saber do resistor R4, que é igual a 1. Aqui vai ser I2 menos I1. Vou fazer aqui em cima. I2. Quero achar o valor da corrente em R4. Então, I vai ser igual a I1 menos I2, certo? Qual que é o valor de I1? 0,625. Menos o valor de 875. Menos 0,875. Certo? Então, pessoal, aqui a corrente vai ser 0,625 mais 0,875, que vai dar 1,5. 1,5 amperes. Então, qual que é a tensão que vai ser no R1? Vai ser o valor dessa corrente aqui. V em R1 vai ser igual ao valor da resistência, que é 1, vezes 1,5, que é o valor de R4 que ele falou. Então, aqui, tensão em R1 vai ser igual a 1,5 volts. Beleza? Então, eu vou substituir no valor da velocidade da água. A velocidade da água vai ser igual a 12 dividido pela raiz quadrada de 1,5 mais 16. A velocidade da água vai ser igual a quanto? 12
dividido por 1,5. 12 dividido por 1. Que aqui dá 9,83 aproximadamente. Mais 16. Então a velocidade da água nesse caso vai ser 9,83 mais 16, que vai dar igual a 25,9 aproximadamente metros por segundo de água que vai sair desse encanamento aqui e atingir a bomba. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida? O exercício foi bem explicado? E aí, pessoal, o exercício foi bem explicado? Vocês querem que repita mais alguma coisa? Ou tá tudo ok? Entenderam perfeitamente? E aí, pessoal, tá tudo bem? Pessoal, tá tudo bem aí? Querem que eu repita mais alguma coisa ou tá tudo tranquilo? E aí, pessoal? Pode encerrar? Como é que é? Pessoal? E aí, como é que foi? Tá tudo bem aí? Pessoal? Pessoal? Vocês entenderam o que eu fiz no exercício? Pessoal, vocês entenderam? E aí, pessoal, vocês entenderam? Quer que volte em algum pedaço ou tá tudo bem? Sim, tá. A gente entendeu. Entendeu? Aí eu quero saber da turma. Vocês querem que eu pegue esse tipo de exercício e faça o exercício multidisciplinar? Quando eu for lecionar as coisas, as matérias, pode ser? Posso utilizar esse tipo de exercício multidisciplinar? Vocês acharam bom ou Sim. não? Pode? Então, beleza. Muito bom. Então, qualquer coisa, vocês têm aí eu vou deixar o link disponibilizado, tá bom? E vocês acessam de novo, tentem fazer os exercícios mais uma vez, né? Eu creio que vocês captaram a ideia. E aí, qualquer coisa, tem aí no fórum de dúvidas também, a gente responde por lá, tá ok? Desculpem pela demora aí também. Então, pessoal, desejo a vocês uma ótima noite, viu? Até mais, até a próxima reunião.